E contar com o ato do povo. O povo precisa se manifestar. Todo mundo tem que saber. Tem jornais aí, tem televisões. Deu problema na rede pública da sua cidade, chame a imprensa. Morreu alguém, chame a imprensa. Deu problema, chame a imprensa. Porque só assim, quem não é visto não é lembrado nesse país. E a ex-ministra e hoje presidente da República fez logo de início um corte de 50 bilhões no orçamento. Desses 50 bilhões, 18 bilhões são das verbas parlamentares. E os restantes, os outros 32, vai sair de algum lugar. Com certeza a saúde pública também vai sofrer um pouquinho mais. Todavia, o ministro Padilha nos apresentou uma cartilha dizendo os projetos que ele tem dessa emancipação dessa área de saúde. Eu acredito que o país vai ser bem cuidado nesses 4 anos e é claro que não se resolve do dia para a noite. Né? Perfeito. Uma outra coisa, o senhor apresentou o seu primeiro projeto na Câmara, no projeto 309/11, que pretende instituir a obrigatoriedade do ensino religioso. Como é que, ou o senhor já tem uma ideia de como foi a receptividade a esse projeto? Não. Qual a expectativa do senhor para que ele seja aprovado? Sim, como eu entreguei esse projeto uma semana antes da votação do salário mínimo, eu acredito que as pessoas viram ele apenas de canto de olho, né, de soslaio. Mas ele já está tramitando, já deu um boom na mídia gospel, até na mídia católica, porque já existe na Constituição brasileira que o ensino religioso tem que ser colocado nas redes públicas. É facultativo o aluno aceitar ou não. Esse projeto de lei que eu criei é para que ele torne-se obrigatório estar nas redes públicas e facultativo ao aluno, querendo estudar ou não. Se ele não quiser estudar, no meu projeto de lei, está que nós vamos apontar uma outra matéria. Ele escolhe entre o ensino religioso e a filosofia, por exemplo, ou esse ou aquele, porque que não fique ocioso. No meu projeto também eu questiono que os professores têm que estar bem preparados para que não haja um proselitismo dentro da religião, dentro da escola. Eu não quero que ninguém vá pregar dentro da escola para converter as pessoas. Eu quero que as nossas crianças, Cláudio, tenham a consciência de que existe um Deus no céu que criou todo esse universo. Se é ensinado nas escolas de maneira científica que o homem veio do macaco, por que não apresentar para as nossas crianças a outra história? Que o homem veio de Adão e Eva e de Deus? Porque nas nossas escolas, na língua portuguesa, se ensinam fatos fictícios. Nós não estudamos histórias criadas e inventadas por homens. Shakespeare não é estudado na escola. E de onde o que nós temos de científico? Mas pelo menos os mais eruditos conseguem. Se é apresentado, por que não apresentar a maneira linda do criacionismo? O senhor vai parar então ao ensino das duas correntes, pelo menos as duas. Uma não tem como ser, porque ela já faz parte do ensino, porque ela é científica. Sim. Agora a outra ela é vista com maus olhos, porque as pessoas pensam que nós vamos tratar desse assunto religioso, como eu disse, dentro de um proselitismo, ou converter a pessoa a uma religião. Aí eles vêm, os juristas, os intelectuais, vêm dizer que o país é laico. Laico onde? Me diga, se qualquer de nós pegar uma nota de dinheiro agora, você vai encontrar lá a frase Deus seja louvado no dinheiro. Pois se Deus pode ser louvado na economia do país, por que não nas escolas? Lá no plenário, quando você assistindo na TV Câmara, o doutor Marco Maia presidir a sessão, olha atrás dele em cima, tem um crucifixo. Não se começa uma sessão plenária no Senado ou na Câmara, ou mesmo quando o presidente vai falar, sem antes invocar a bênção de Deus sobre a sessão. Então, existe um farisaísmo, na verdade. Existe um monte de gente que não entende nada do que está falando. O nosso país é um país cristão. É o maior país cristão abaixo da linha do Equador. Vamos assumir isso. Se somos cristãos, acreditamos em Deus. Não estou falando para ensinar para criança sobre o santo A, B ou C, e nem sobre a doutrina da igreja A, B, C ou D. Eu quero que as nossas crianças tenham uma base religiosa. Acreditar que o céu foi criado por Deus, que existe um ser acima de tudo que nos governa e que há esse sentimento. Foi um dos grandes escritores russos, se não me falha a memória, Fyodor Dostoiévski, que disse que todo ser humano tem dentro de si uma lacuna que precisa ser preenchida por Deus. Ou se um filósofo do peso dele disse isso, vamos pensar, vamos questionar e vamos ensinar nossas crianças. Eu quero, Cláudio, que as nossas crianças ao dormir voltem aí no quarto do pai e da mãe e dizem assim, benção meu pai, benção minha mãe. E o pai e a mãe do outro lado dizem assim, Deus te abençoe meu filho. Porque essas palavras podem parecer românticas demais, mas são palavras de poder. São palavras que mudam o pensamento de uma criança. Existem estudos feitos sobre isso.
Então, o que eu quero é que torne-se lei, e eu tenho uma série de projetos que vêm pela frente agora. De hoje até o fim do ano, eu tenho mais ou menos uns 7 projetos que vinculam a imagem no ensino religioso. Já expedi uma documentação essa semana para o ministro do MEC, do ensino do país, questionando como é que esse ensino é aplicado nas escolas, se é, por que ele não é tão querido pelas crianças, se existe uma forma de colocarmos. Então, eu tenho uma equipe em cima disso e vamos trabalhar em cima disso, porque essa vai ser minha bandeira esse ano. Excelente, pastor. Bom, os deputados já estrearam na Câmara acompanhando 2 disputas, uma pela presidência, que o governo não esperava ser tão acirrada, e a disputa também pelo valor do salário mínimo, que acabou prevalecendo a vontade do governo. Sim. E o senhor, da base governista, como é que o senhor acompanhou essa disputa? Como é que o senhor viu essa disputa? Na verdade... E como é fazer parte da base governista? Sim, na verdade, essas 2 disputas, eu costumo dizer que é tudo para inglês ver, né? Porque a votação que teve Marco Maia e a votação do salário mínimo já mostrou o peso e a força que a nossa presidente tem e exerce sobre o país. Ela tem boa parte dos partidos apoiando ela. Não tem nada a ver com fisiologismo, viu, Cláudio? Sim. Que as pessoas podem imaginar que seja isso, que é feito em troca de favores. Não é isso. O sistema ou a fórmula usada pela nossa presidente, ela é uma herança do governo Lula, que foi um dos governos que mais deram certo na história. O governo até hoje, a questão do salário mínimo, por exemplo, praticou e cumpriu tudo que foi feito, né? O reajuste salarial nada mais é do que acordo feito. Era a somatória do INPC mais o PIB de 2 anos atrás. O problema é que o PIB de 2 anos atrás não cresceu muito, por isso o aumento salarial foi tão pouco. Todavia, daqui a um ano, nós temos aí 13% de aumento pela frente. Sim. Então, todas as percas vão ser, aos poucos, conquistadas e reconquistadas. O que a gente viu ali, quando o projeto de lei foi apresentado dos R$600, dos R$560, foi feito pela oposição. E a oposição tem o verbo, a oposição tem o discurso, né? Bater é muito fácil. E faz parte da própria razão de ser democracia, e a democracia diz isso, tem que ter o pró e o contra. Só que mesmo a oposição sabe que o Brasil não tem caixa para dar um salário mínimo, um aumento como eles queriam. Para você ver, cada real que foi dado ao salário mínimo de aumento representa anualmente R$300 milhões para o caixa do governo. São 29 milhões de pessoas que vivem de salário mínimo, mais 17 milhões de aposentados. A Previdência quebraria se dessemos um aumento de 560. Se chegasse aos 600, implodiria tudo. Então, lá eu entendi que nós voltamos com responsabilidade. Não é porque o governo nos direcionou, é porque o país está caminhando bem, a passos curtos, mas precisos. E mexer nisso seria fazer o time que está ganhando sair de campo. Então, como base do governo, é interessante, a gente não diz amém para tudo não, viu? Sim. Nós não dizemos amém para tudo, somos partidos co-irmãos e negociamos e conversamos. E temos o bom senso de saber quando pode e quando não pode. Pastor, fala sobre Orlândia. Como o senhor vê a política de Orlândia agora? Já houve uma pauta de projetos, de reivindicações? Olha, é interessante. Eu tenho até conversado com a minha assessoria e dado entrevistas também. Por incrível que pareça, eu já recebi lá em Brasília pelo menos uns 60 prefeitos, ou seja, 10% do estado de São Paulo já me procurou. Recebi outros sem número de presidente de Câmara e vereadores, empresários da região. Eu tive uma reunião essa semana, um jantar com a presidente da Unimed, que o presidente é aqui de Ribeirão Preto. Sim. Então, as pessoas que querem fazer o seu negócio, ou a sua empresa, ou a sua cidade crescer, buscam ajuda. De Orlândia, o prefeito não me procurou ainda. Não sei o que está se passando, talvez esteja dando um tempo, ou esteja muito corrido, ou muita coisa para ele fazer, mas não fui procurado ainda. Para não dizer que eu não conversei com ninguém, eu conversei na entrega dos prêmios da ORC, lá na associação, com 2 vereadores, que foi o Dr. Cal e o Eduardo Elias, que eu não conhecia, inclusive são 2 pessoas muito interessantes, homens que têm bom pensamento para a cidade, ficaram de me procurar depois. Talvez por eu não ter estabelecido ainda o meu escritório fixo aqui, ou porque esteja no começo, antes do carnaval, não me procuraram. Mas o prefeito sequer me fez uma ligação, sequer mandou uma carta agradecendo ou parabenizando, pelo menos, os votos que eu tive, né? Eu recebi isso de vereadores, mas o prefeito não.
A prefeita de Ribeirão Preto já me mandou 3 cartas com pedidos. Ela disse, eu tenho aqui 3.000 quarteirões para serem asfaltados e não tenho verba. As cidadezinhas de perto, São Joaquim da Barra, a prefeita, que é do PT, já me procurou. E o prefeito da cidade não me procurou. Então, como eu sei que o seu blog é muito visto, se você é amigo do prefeito, se o seu amigo, você é amigo do prefeito, eu acho que falta alguém que assessore, porque de repente isso, a culpa nem sempre é do rei, às vezes a assessoria do rei é que fala. Não custa nada, eu sou da cidade, porque eu não tenho como fazer nada pela cidade, se não vier do executivo da cidade. Se não vier uma carta do prefeito me mostrando quais são as necessidades, eu não tenho o que fazer. E eu já disse e repito, a minha candidatura é uma candidatura muito tranquila. Eu não tenho, entre aspas, rabo preso com prefeitura nenhuma do estado, porque o meu voto foi pulverizado. Então